Homilia diária. Olá, minha família de oração. Salve e paz e que Deus os abençoe. Aqui é Giovanni Medeiros e vamos agora meditar a liturgia de hoje. Antes, uma pequena oração. Ó Espírito Santo, saúde dos enfermos. Quero nesta manhã pedir a saúde física. Proteger o meu corpo contra todos os perigos e contra todos os males que possam torná-lo frágil. Dai-me coragem para afastar-me de tudo o que eu possa prejudicar a minha saúde. Que o vosso Espírito, que levantou a tantos de seus leitos e de suas prostrações, possa fazer morada em meu coração e me curar, trazer saúde, trazer proteção para mim, para todos que estão orando comigo, para todos aqueles que eu amo. Quero pedir por todos os que estão nos hospitais. Concedei-lhes a paciência e a recuperação. Vinde Espírito de saúde, vinde Espírito de saúde. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Repito, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Mateus capítulo 8, versículo 17. Na primeira leitura de hoje de Atos dos Apóstolos, o discurso de Pedro revela o sentido e também a justificação da cura do coxo junto à Porta Formosa e, ao mesmo tempo, serve de apoio para a exposição do querigma cristão. Os ouvintes reagem com muita admiração, vendo a cura como uma ação de Deus realizada graças à bondade e também à santidade dos apóstolos. Pedro imediatamente reage, negando tal interpretação. O que aconteceu deve-se unicamente a um poder novo, agora presente aqui no mundo, porque se cumpria as profecias lá do Antigo Testamento. Acabou o tempo da ignorância. A ressurreição de Jesus não deixa margem nenhuma de dúvida, não deixa nenhum erro. Quem não o aceitar merece ser excluído do povo de Deus. Lá, do outro lado, o arrependimento e a aceitação de Jesus podem mesmo apressar o tempo das bênçãos messiânicas, quando no fim dos tempos Deus vai enviar Jesus pela segunda vez. Oh glória! Então também os seus inimigos e os incrédulos hão de reconhecer como Messias. Pedro acaba citando Moisés, que disse: o Senhor suscitar-vos a um profeta como eu. Lucas lê: o Senhor fará ressuscitar o profeta como Moisés, isto é, Jesus. É por isso precisamos escutá-lo. Quem não escutar será excluído do Monte Santo. Lucas sublinha a continuidade do povo de Deus por meio dos judeus que acreditam em Jesus. Por meio deles, todas as nações serão abençoadas nas descendências de Abraão. No Evangelho de hoje de Lucas, o texto que hoje nós acabamos de escutar completa a narrativa da aparição aos discípulos de Emaús, sublinhando as provas sobre a ressurreição de Jesus. Terá sido a ressurreição de Jesus uma fantasia? Em contradição com todo o caminho religioso de Israel lá no Antigo Testamento? Para responder à segunda interrogação, Lucas afirma: assim está escrito que o Messias havia de sofrer, havia de ressuscitar dentre os mortos ao terceiro dia. Para responder à primeira questão, Lucas aponta o contato físico dos discípulos com Jesus. Vede as minhas mãos, vede os meus pés, sou eu mesmo. Tocai-me e olhai que o Espírito não tem carne, não tem ossos, como verificareis que eu tenho, bem como o pedido. Tendes aí alguma coisa que eu possa comer? Outra prova é espiritual, fundada na inteligência da palavra nas Escrituras. Assim está escrito: a Páscoa de Jesus é o sentido da história de Israel, é o fundamento da fé da igreja e também da sua obra missionária. Em seu nome havia de ser anunciado
a conversão para o perdão dos pecados a todos os povos. Meditação. Pedro fala da segunda vinda de Jesus como Messias. Serão tempos de conforto, tempos da restauração de todas as coisas. A história de Israel é um caminho para Jesus, o verdadeiro consolador de Israel, o restaurador de todas as coisas. A sua segunda vinda será o dia de bênçãos messiânica sobre todas as coisas, a partir de Israel até todas as famílias da terra, a toda a criação. A igreja, desde o seu começo, tem um horizonte universal que abrange toda a realidade redimida pela cruz de Cristo. Pedro olha com otimismo o futuro de Deus, porque sabe que a sua ressurreição de Cristo é um acontecimento decisivo. Mas também ele sabe que haverá um ato final em que todo o mistério salvífico da ressurreição de Cristo será plenamente revelado e também alargado a todos os povos e à própria criação. As suas palavras anunciam o já e o ainda, não na história cristã. Entre o já da Páscoa e o ainda da sua ressurreição definitiva de todas as coisas, está o tempo oportuno para a conversão, para nos tornarmos dignos das bênçãos messiânicas. Os apóstolos não esperavam a aparição de Jesus em pessoa, por isso pensaram tratar-se de um fantasma. Mas Jesus dá-lhes a conhecer com sinais bem claros: vede as minhas mãos, vede os meus pés, sou eu mesmo. Deus em Cristo começou uma nova criação. Tomou um corpo humano e fez dele um corpo espiritual em continuidade com o primeiro. A ressurreição de Jesus dá um sentido novo e também definitivo às Escrituras. Abriu-lhes então o entendimento, a inteligência para compreenderem as Escrituras. Muitas coisas que pareciam enigmáticas e até mesmo obscuras tornaram-se luminosas ao serem lidas como profecia da paixão e da ressurreição de Cristo. Em certos casos, a paixão é representada de modo real, enquanto a ressurreição não pode ser, porque teríamos todo o mistério. Noutros casos, é prefigura da ressurreição, mas não a morte. Vejamos aqui alguns exemplos. Abel, morto pelo seu irmão, é figura de Cristo na sua paixão e morte. Consumando o crime, Deus diz a Caim: a voz do sangue do teu irmão clama da terra até a mim. Está em Gênesis capítulo 4, versículo 10. Abel morto continua a falar. O Novo Testamento viu nessas palavras uma pálida figura da ressurreição. No sacrifício de Isaac, a ressurreição é prefigurada de um modo mais real. Depois do sacrifício, Isaac continua vivo. Abraão tem o seu filho vivo. Não houve verdadeira morte. Abraão levantou o braço para o matar, mas não o matou. Foi um sacrifício bem simbólico. José é também figura da morte e também da ressurreição de Cristo. No Egito, acolhe vivos os irmãos que o quiseram matar, tal como Cristo acolhe os irmãos depois da paixão que sofreu pelos pecados deles. José abriu aos irmãos as riquezas de um mundo novo, tal como Cristo ressuscitado abre aos homens as riquezas do reino de Deus. Também no caso de José, a morte também não aconteceu realmente, mas foi simbolicamente morto ao ser lançado ao poço. Muitos outros símbolos representam o mistério da Páscoa, tal como o templo destruído e reconstruído depois do exílio. A Páscoa de Cristo realiza e ilumina todas as profecias e todas as prefigurações. Enviado à plenitude dos tempos, levam as nossas vidas. Cristo, em obediência ao Pai, prestou o seu serviço em prol das multidões. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar uma vida em resgate por todos. Está lá em Marcos capítulo 10, versículo 45.
Com a sua solidariedade para com os homens, qual o novo Adão, ele revelou o amor de Deus e anunciou o reino. Este mundo novo já presente em germe, nos esforços excitantes dos homens, encontrará a sua realização para além de todas as expectativas, quando por Jesus Deus for tudo em todos. Sabemos que toda a criação geme e sofre, como que dores de parto até o presente. Não só ela, mas também nós, que possuímos as primícias do Espírito, gememos em nós mesmos, aguardando a adopção, a redenção do nosso corpo. Está lá em Romanos, capítulo 8, versículo de 22 a 23. E quando tudo lhe estiver sujeito, então também o próprio Filho se submeterá àquele que lhe sujeitou todas as coisas, para que Deus seja tudo em todos. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 28. Oração. Senhor Jesus, morto e ressuscitado, abre a minha mente, abre meu coração, para que compreenda as Escrituras e admire com reconhecimento e amor o grande mistério que em ti se realizou para a minha salvação e para a salvação de todos os povos. Ajuda-me também a ver os meus pequenos problemas de cada dia à luz do vasto horizonte da história da salvação, do já da tua ressurreição e do ainda não te reconstrução final. Terão assim outro respiro as minhas pequenas ações e as minhas pequenas ou grandes preocupações. Projeta sobre mim a luz da sua ressurreição, para que não viva como nos tempos da ignorância, mas deixando-me converter, espere ativa e confiadamente a consolação de Deus. Amém, Senhor. Amém. Contemplação. O nosso Senhor, Ele tem pressa em manifestar a chaga do seu lado. É um presságio da devoção ao Sagrado Coração que se expandirá mais tarde. Os apóstolos estão fechados no cenáculo, talvez barricados, têm medo dos judeus. Perguntam-se, depois da Páscoa, não será a sua vez de serem mesmo crucificados? Madalena, ela tinha vindo de manhã dizer-lhes que tinha visto Cristo ressuscitado, mas não ousam acreditar nela. De repente, Jesus mesmo mostra-lhe no meio deles. É para eles como um raio, mas vão certificar-se. Jesus tem a dignidade de um rei e de um mestre, mas tem também o sorriso e a bondade de um pai, de um irmão e de um amigo. Não temais, diz-lhes docemente, sou eu. Por que este medo nos vossos corações? Pergunta ele. Vede aqui as minhas mãos e o meu lado, meus pés. Vede, tocai. Um espírito não tem carne, um espírito não tem osso, como vedes que eu tenho. O bom mestre tenha pressa em manifestar a chaga do seu coração desde a sua primeira aparição. De lá partem as suas primeiras graças. Meu irmão, minha irmã, vamos hoje em ação de graças repetir frequentemente e viver a palavra. Hoje a palavra é Lucas 24, versículo 36, que diz: o Messias havia de sofrer e ressuscitar. Repito, o Messias havia de sofrer e ressuscitar. Irmão e irmã, que o vento sopre suave sobre a vida de todos nós, trazendo cada dia o aroma da paz. Que o fogo aqueça os nossos corações, deixando-os cheios de ternura. Que a palavra que sai de nossos lábios e as que visitarem os nossos ouvidos levem e tragam o som de uma bênção. Que os próximos dias, sejam eles ensolarados, sejam até mesmo nublados, permitam a passagem dos raios da luz divina em nossa vida. E que nós, iluminados e aquecidos pelo sol da justiça, sigamos por caminho de retidão, que os nossos passos sejam realmente de fé,
os nossos gestos sejam de paz, as nossas relações sejam de solidariedade e as nossas palavras sejam de amor. Amém, Senhor. Salve, paz e que Deus abençoe e nunca, nunca, jamais se esqueça: Deus ama muito, 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 muitíssimo você.